Olha, tem muitas coisas que eu acho que são necessárias à vida, inclusive os alimentos. Mas se tem um alimento que é importante para a alma, é a arte. E hoje é esse papo delicioso que a gente vai ter, que é o papo sobre ser artista. Apesar de que o meu convidado de hoje já virou e falou assim, olha, artista plástico, por exemplo, é um título que ele quase rejeita. Mas ator eu posso te chamar, Daniel Volpi? Claro, claro. Que lindo essa tua chamada. Que lindo. Porque a arte nos alimenta. Exatamente. E a arte te chamou, pelo que eu entendi, né? Você não nasceu artista. Você, pelo menos, não se reconhecia como um artista. Nunca, nunca. Até hoje você tem essa dificuldade? Até hoje. Até hoje eu tenho essa dúvida. Quantos anos de carreira já nessas duas funções, artista plástico e ator? Como ator, eu já estou há 17 anos. Pintor, eu comecei muito cedo, mas por uma questão mais de desabafo espiritual da alma, de descarrego. Mas profissionalmente eu só fui me jogar mesmo, aí já tem uns 12, 14 anos. Quer dizer, você tem duas carreiras adolescentes, uma já entrando na juventude, uma adolescente, e até hoje você ainda está se encontrando nelas. Na verdade, eu comecei a minha carreira como ator com 28 anos. O que você fazia antes? Antes eu fui bancário, eu trabalhei com marketing em São Paulo, numa rede de shopping center, e foi lá que eu descobri assim, eu sempre tive muita timidez em público. Quando tinha reunião, a minha voz não saía, eu suava, mesmo não tendo que falar, eu já ficava nervoso. Como bancário, tudo bem. Como bancário, tudo bem. Não exigia tanto. Hoje se exige mais, pelo modelo dos bancos hoje, exatamente, né? Modelo financeiro hoje. Agora, na área de marketing, você era da criação ou não? Não, eu trabalhava numa rede de shoppings, que era no Shopping West Plaza, lá em São Paulo. Depois eu fui para o merchandising. No merchandising, eu tinha que vender espaços publicitários dentro do shopping. Já é relacionamento. Aqueles quiosques e tudo. Então eu tinha que conversar com o cliente de uma maneira que eu não conseguia. Que é persuasiva. Eu ficava muito tímido e eu não tinha aquele trejeito do comerciante, sabe? E aí eu tinha um amigo que era um meu cliente lá, ele tinha uma loja da Chili Beans, e ele me falou, Daniel, eu comecei a fazer teatro, cara, a melhor coisa para isso. E eu falei assim, mas nunca Quer dizer, que eu vou fazer isso. O cliente viu a sua dificuldade de comunicação. A gente tinha uma intimidade de conversa, assim, né, quando eu ia lá na loja e tal, e eu falava, cara, nossa, eu tive uma reunião agora, eu não consegui falar e tal. E numa dessas ele me falou isso, falou, Daniel, tem um curso de teatro, faz, cara, que é muito legal. Eu falei, não vou fazer, eu não vou ficar imitando galinha, não tenho isso. Eu já estou tímido, se eu já sou tímido assim, imagina no meio de uma galera ali tendo que me expor. Aí eu tinha uma namorada, ela também falou, poxa, pode ser uma boa. E entrei. Aí eu não quis mais sair, Luciano. Não quis mais sair. Que bom para nós. Mas isso foi só uma ponta, assim, foi uma pontinha, porque eu trabalhava na área administrativa, né? E aqui no Brasil a gente não tem... É muito difícil a gente levar a vida com a arte, financeiramente. Então eu namorava, eu ia casar, eu tinha uma estrutura já ali financeira, né? Eu estava com meus 26, 27 anos. E falei, bom, isso aqui é hobby. Mas eu não levava pro hobby. Eu estava levando a sério. Essa picada contaminou tudo. Mas aí, bom, enfim, eu acabei esse meu relacionamento. Talvez até por isso, por ter pivotado tanto foi, na vida. Possivelmente por isso. Também saí do trabalho, porque eu não gostava daquilo que eu fazia, né? Não tinha amor envolvido, né? Estava muito desgastante para mim. E volto para Barretos. Chego em Barretos, bom, vou fazer um ano sabático aqui. Meu pai tinha um restaurante,
Fiquei ajudando ele no restaurante. Você não nasceu em Barretos. Não nasci em São Paulo. Mas você é barretense. Eu me considero totalmente barretense. Porque é uma coisa que às vezes as pessoas que passam por Barretos não entendem. Que há o barretense que nasceu na Santa Casa de Misericórdia ou em qualquer outro hospital, que agora são muitos, né? Né? Na minha época era só lá na Santa Casa, e olhe lá. Depois, quando eu fui ter minha filha, ainda tinha aquela outra maternidade ali. Como que chamava? Santa Inês, exatamente. Olha, Tamires Furniel lembrou aqui. Você nasceu na Santa Inês, Tamires? A minha filha quase nasceu na Santa Inês também, mas eu tive pré-eclâmpsia, tive que ser transferida para Santa Casa. Então, eu nasci na Santa Casa, a minha filha nasceu na Santa Casa, os meus netos nasceram na Santa Casa. O meu irmão nasceu na Santa Casa. A geração inteira. E tem muita gente que não nasceu em Barretos, mas é tão ou mais barretense do que quem nasceu. Por pura escolha. É o teu caso. É o meu caso. Eu moro hoje... Meus pais moram em Barretos por minha causa. Eles me culpam porque nós morávamos em São Paulo. Às vezes culpa, às vezes agradece. No fundo, eles querem me agradecer sempre. Mas eu morei em São Paulo, depois nós fomos morar em Catanduva. Ficamos lá durante 3 anos. Meu pai era gerente de banco, então foi transferido para lá. Mas essa transferência foi porque eu queria de qualquer jeito sair de São Paulo. Depois que eu descobri Barretos, que assim, a minha avó morava na Barone. Eu moro na Barone, eu sou da Barone. Eu estou me mudando para lá. Que bom, seja bem-vindo. Semana, na casa da minha avó, inclusive, ali na 36. Aquela rua para mim era o paraíso. Eu olhava a 36 e via ela sentido a 43, eu falava, gente, é infinito o mundo. Eu tenho, olha a possibilidade que eu tenho. Pegava os amigos de bicicleta, a gente ia até a 43, a 45, tinha um campinho de futebol ali. Eu ficava doido com isso, sabe? Eu falava, gente, liberdade. O céu, o sol, sabe? Porque São Paulo não oferece para uma criança há muitos anos, né? Nós estamos falando da tua infância, a minha infância, que foi um pouquinho antes, né? Pouquinho, bem pouquinho. Décadas antes, né? Mas até hoje, o meu neto mora numa cidade em que ele pode andar na rua, ir até o supermercado da esquina, voltar sozinho. Então, há uma liberdade no interior, e em Barretos ainda existe, ainda bem, que é para uma criança fascinante. Nossa, eu fiquei apaixonado. Então, era assim, para voltar para São Paulo, era um caos comigo, porque nós saímos da 36, que era a minha avó, e íamos para 33 com a 24 e 26, que era a minha outra avó. E ali tinha minhas tias também, que eram vizinhas. E ali era a última parada. Ali, eu saía, eu fugia. Ia para casa da minha tia, me escondia debaixo da cama e falava para a empregada, não fala que eu tô aqui não. Porque você queria continuar. Eu não quero vir para São Paulo, não quero. Que bonitinho, que amor, né? Que paixão por Barretos. E aí você volta para Barretos, aí eu volto, adulto, para fazer um... Quando é que você foi para São Paulo já, em termos de sua idade? Depois eu fui com 20 anos para fazer faculdade, né, e trabalhar lá. Não de artes cênicas. Não, era outra vida, bancário, trabalhando... Eu era bancário, mas fazia propaganda e marketing de faculdade. Mas ali eu queria já... Eu falo que o meu pai sempre queria que eu fosse arquiteto, depois ele queria que eu fosse jogador de futebol, mas o que ele me ensinou mesmo, acho que foi o gosto pela arte. Porque desde quando eu me conheço por gente, eu sempre acordei com música. O meu pai tinha câmera na década de 80, aquelas câmeras que você tinha que usar uma luz, uma bolsa, não sei o quê. Ele me acordava com isso. Década de 80 já está falando em VHS já. VHS, Não era o Super 8. Não, era VHS, que tinha uma bolsona aqui, que era o videocassete, que você colocava a fita. E tinha câmera profissional, tá vendo? Tô ouvindo, Lombardi. Isso não é nem do seu tempo, Lombardi. E ele me pegava para Cristo ali, para fazer ele queria fazer roteirinho, eu ficava ali. Ele plantou essa semente. Exatamente. Quer dizer, sua família plantou essa semente, ouvindo música. Exato. Você lia já? Gostava de ler? Eu gostava muito de ler e de ouvir historinhas à noite. Eu tinha uma vitrolinha que tinha aqueles disquinhos coloridos, eu não lembro como é que era o nome, que tinha os 3 Porquinhos, os Branca de Neve. Lembra desses disquinhos? Lembro, eu tinha
O primeiro que eu tive, inclusive, foi da Chapeuzinho Vermelho. Aí eu levei esse disquinho, o meu era vermelho, inclusive, um Chapeuzinho Vermelho. Levei para a escola. A professora Dona Ávia de Ávila, no SESI, adaptou para a turma e eu fui Chapeuzinho, obviamente. Obviamente, né? Eu tinha emprestado o disco. A dona da bola, né? É lógico. Mas eu já tinha talento para coisa. Já. Mas eu nunca, assim, a minha infância, não queria, assim, era só com meu pai essa questão. Mas na eu escola, ouso dizer que você se reencontrou com aquela criança. Exatamente. Quando você foi fazer o curso para desinibir, por causa de uma timidez. Vamos dizer que eu falei assim, parece que eu sei fazer isso, parece que eu já fiz isso em algum momento da vida, sabe? Quando você resgata alguma memória emotiva, alguma coisa. E o meu pai sempre foi ligado com isso. Sempre foi ligado com a arte, sempre gostou muito de música, de filme. Eu ia assistir cinema com ele, ET, Sociedade dos Poetas Mortos. Eu lembro que a primeira vez que eu chorei na minha vida perto do meu pai foi assistindo Sociedade dos Poetas Mortos. Maravilhoso. Eu lembro que eu saí do cinema, eu tentava não chorar, e aí você chora mesmo, né? Quando você não quer. E aí eu tentava e ficava dando um soluço e no filme tem um menino que desafia a família para fazer teatro. Exatamente. Porque ele queria a arte na vida dele. E aí, quem quiser saber, a história é trágica e triste, assiste Sociedade dos Poetas Mortos, que está disponível em tudo quanto é streamer e certamente no YouTube, tudo de graça. É verdade. É um filme que deve ser assistido. Lindo. Mas, e você falando isso aí, isso é uma coisa um privilégio que eu tive na minha vida, de ter os meus pais, os meus irmãos me apoiando sempre. Mesmo eu com 30 anos, que foi quando eu fui para São Paulo para ser ator, já é uma idade socialmente adulto. Falando, adulto. Já era já deveria estar andando com as próprias pernas, financeiramente falando. E meus pais e meus irmãos falaram assim, não, bora. Você tem quantos? Você é de uma família de quantos irmãos? 4. Sou eu, o Rogério, que já faleceu, aí tem a Aninha e o meu irmão, que é o que nasceu aqui em Barretos. E aí você volta para São Paulo falando, agora eu vou seguir carreira. Aí eu volto, só que eu tenho que falar isso porque acho que quem foi que me apoiou muito, e se não fosse por essa pessoa, eu acho que eu não estaria aqui, não teria seguido carreira, que foi a Cláudia Ávila. Ah, é mesmo? Ela que me achou, assim, vamos dizer. Eu estava na biblioteca, lá na praça, estava procurando livro, inclusive de teatro, para ler. Biblioteca de várias gerações, da minha, inclusive. Não é? E eu nem sonhava mais em fazer teatro, assim. Eu voltei de São Paulo, assim, de uma experiência legal que eu tive com teatro, mas não vou ter mais esse contato. Quando eu chego aqui, tô lá na parte de teatro, a bibliotecária viu... Deixa eu tomar água, tô ficando nervoso. Emocionado, diria eu, né? De lembrar de uma coisa Lembrar essas coisas dá uma travada. E essa bibliotecária falou pra Cláudia, tem um menino lá no negócio do teatro ali. Não era a Nina Gomes, essa bibliotecária. Não lembro quem que tava ali. Tá. Falou, tem um menino ali que tá no negócio de teatro ali, acho que ele... Gosta. Aí a Cláudia foi lá me falar, você faz teatro? Eu falei, não faço não, eu só gosto e tal. Ele falou, não, eu tô fazendo uma leitura do Vereda da Salvação, você não quer ler com a gente, não sei o quê? Eu falei assim, não quero me envolver com isso não. Nem disso eu gosto. Vai lá. Eu falei, tá bom, que dia? Domingo, que horas? 8 horas da manhã. Eu falei assim, nossa, tô lá, domingo, 8 horas da manhã. E aí não parei mais. Aí com ela, ali foi que eu Vereda da Salvação. Eu ia fazer o Joaquim, que era o protagonista. Então tinha muita coisa para estudar. E ali eu não parei. Ali eu fui e comecei a me apresentar aqui em Barretos. Aí teve uma apresentação que nós fizemos ali na ABC. E que veio o Eduardo Tolentino, do Grupo Tapa, para dar uma palestra sobre o Jorge Andrade. Nós íamos ter a Semana do Jorge Andrade aqui. Ele veio para dar a palestra justo no dia que a gente ia apresentar, lá no Grêmio. E eu lembro direitinho, Luciana. Me eu lembro conta. que quando a Cláudia estava casada com o Guilherme, sim, o Mader. conheci. A gente era muito amigo.
E nós estávamos no carro, indo para um estúdio para gravar um off de um vídeo que nós íamos apresentar junto com a peça. Aí ela me solta. Então, vai vir um diretor de São Paulo aqui também, vai dar uma palestra e vai assistir a nossa peça. Na hora que ela falou isso, eu falei, não. Não vamos mais fazer teatro, não vamos fazer mais apresentação, não. Que diretor de teatro de São Paulo? Não, Cláudio. E eu vou pagar esse bico? Era não, isso que não passava vou, na tua cabeça? Eu falei assim, não, Cláudio, não. A tua timidez voltou. Total. Eu falei, não, Cláudio, não. Sempre tive, sim, sempre. Isso aí foi só veja bem, foi um adendo a mais. Eu tenho uma teoria que eu mostro na prática, porque eu dou aula de oratória, né? Que é, timidez não é defeito. Timidez é característica de personalidade. Assim como a pessoa extremamente extrovertida, ela pode trazer consequências. A timidez, às vezes, ela te trava. Exato. E te impede de fazer coisas que você quer fazer. E a pessoa extremamente extrovertida faz o que nem deveria fazer. Então, são características de personalidade. Você tocou num ponto muito legal, que é essa coisa, né, dessa característica. Quando eu fui fazer teatro e eu me descobri ali, mas como um ofício, não como um tratamento da minha timidez. Que não é defeito, E que não é doença. E eu fiquei assim, gente, mas e aí? Quando eu fui pro Tapa, que aí ali eu já estava, já tinha um pouquinho de experiência já de apresentação, e mesmo assim eu falei, gente, não vai sair nunca essa timidez de mim. E aí um dia o Eduardo, que era o diretor do Tapa, a gente estava conversando, e ele falou assim, eu sou tímido. Eu falei, não, Eduardo, você não é tímido. Olha só a desenvoltura para falar isso. Ele falou assim, é que eu aprendi a lidar. Eu aceitei que eu sou tímido. Então não tem problema nenhum ser tímido. Nenhum. A partir do momento que ele me falou isso, eu entendi, mudou um pouco. E é isso mesmo, ele tem toda a razão. Mas vamos voltar com o seu primeiro contato com ele, né? Já que ele mudou tua vida não só nisso, mas em muitos outros aspectos. Conta pra mim como é que foi esse primeiro encontro, porque é claro que a Ana Cláudia não ligou pra ele e falou, ó, não venha mais porque o ator principal da peça não quer se apresentar pra você. Ele tá com uma crise aqui. Não, durou 5 minutos isso no carro. Aí a gente fez lá o off, voltamos, e eu nem sabia quem que era o Eduardo Tolentino, não tinha nenhum conhecimento, eu era muito leigo, assim. O Google ainda não estava na palma da nossa mão, exatamente. Né? Não, até estava, era o celular que não, né? A gente tinha que ir num computador não era na palma ainda. da mão, né? Então. E aí, nós fizemos a apresentação. Quando acabou a apresentação, ele veio falar comigo, veio falar que tinha gostado da minha apresentação, que tinha muitos atores em São Paulo que não tinha o que eu tinha, que eu na hora não entendi nada. E ele falou, fica aí, depois eu quero conversar com você. E aí eu fiquei lá, ouvi a palestra, eu e meu irmão ficamos lá. Depois fomos jantar lá no Grêmio, no restaurante, e ficamos batendo um papo ali, eu com a Cláudia e ele, né? E ele falou algumas coisas que eu achei muito legal, que eu aprendi com o meu pai. Olha só, a gente voltando. O Danielzinho lá, criança. O meu pai, teve uma vez, quando meu irmão nasceu, ele quis mandar uma fita cassete para os meus parentes de São Paulo. Um videoclipe do meu irmão. Só que eu tinha que apresentar. E era assim, começava mais ou menos assim. Olá, pessoal. Já que Maomé não vai à montanha, a montanha vai a Maomé. Tia Luzia, tio Magico, Isa, não sei o que lá. E falava um texto. Só que não era isso só. Eu tinha que falar e me gesticular no tempo que meu pai queria. Ele te dirigia. Então era assim, eu sentava com as pernas cruzadas, uma mãozinha aqui assim, do lado do sofá, e aí começava, olá pessoal, e não era olá pessoal, ou olá pessoal, não era olá pessoal, tudo bem? Aí descruzava a perna e falava não sei o que lá, e isso ficou com 12 anos de idade, você fica com isso enrustido em você, né? E aí, quando ele me falou isso, o Eduardo falou, olha, você é muito seguro das suas movimentações. Você tem o time. Eu vejo que você, na vida, eu mesmo, eu gesticulo e tudo, mas quando você está em cena, você escolhe os seus movimentos. Você não faz aleatoriamente aquele gesto. Então, isso eu falei, pô, que legal, eu tenho isso lá de trás, né? E ficamos conversando. Saímos depois, a turma toda, fomos beber. E aí eu, bêbado já, falei assim,
Eu vou. Não tem um curso lá, um negócio lá em São Paulo para eu fazer, para eu aprender mais sobre o ofício, porque eu amo isso daqui, mas aqui em Barretos a gente não tem mais da onde tirar. E aí ele falou, ó, o meu grupo é um grupo profissional e não sei o que e tal, mas vamos ver o que eu faço. Beleza. Nos despedimos. Isso foi num sábado. Na segunda-feira ele me mandou um e-mail dizendo, olha, vai ter um curso da Sandra Corvelloni, que ganhou o Festival de Cannes de Melhor Atriz. E ela vai dar um workshop e eu estou abrindo algumas vagas para quem não é profissional. E eu posso te colocar lá. Não vou te dar uma bolsa inteira, te dou metade da bolsa, mas você pode frequentar o curso dela e os outros profissionais do grupo como visitante. Falei, bora. Aí foi depois de uma semana eu fui, era em julho o curso. Eu fui, tinha coincidência do meu irmão estar lá fazendo faculdade de psicologia. Você tinha onde ficar? Eu tinha onde ficar, era perto do Tapa. Sua família te apoiava. Minha família você me tinha apoiava, o que comer. eu tinha o que comer. E assim, bora. Risco quase zero. Risco não deu certo, já tanta coisa já não deu certo, mais uma, tá tudo bem. Solteiro, sem filho, assim, não tinha nenhuma responsabilidade. Fui embora. Aí fiquei lá 17 anos direto. Tive umas indas e vindas, mas sempre no tapa. Fiz coisas fora, né? E aí esse é o momento que está todo mundo agora em casa esperando eu te perguntar. O que você já fez que as pessoas podem falar assim, nossa, ele fez isso, nossa, ele fez aquilo. Você já fez televisão, inclusive. Fiz. Nós estamos falando do teatro, claro, que deveria ser a porta de entrada de todo ator, né? Mas Sem aí dúvida. eu tô sendo conservadora, Não, né? tá Tô sendo sendo tradicionalista. não. Mas, na minha opinião, deveria ser a porta de entrada de todo ator. Sem dúvida. Tem excelentes atrizes que têm formação na televisão. Eu não lembro de nenhuma agora, mas teatro é teatro, né? Teatro. Não, mas o teatro, acho que ele não te forma só como um profissional, ele te forma como um ser humano, ele te dá uma bagagem. Glória Pires, talvez seja a única que eu me lembro. Pode ser. Ela começou ela bem novinha. televisão, na só. televisão. Só. Regina Duarte, talvez. Regina Duarte fez teatro depois. Fez depois? Depois. E se apaixonou. E foi boa em teatro. Eu assisti Regina Duarte em teatro. Ela mandou muito bem. Bem, enfim. Mas é isso. Voltemos. Mas é isso que você falou. O que você falou. fez que as pessoas podem assistir, assim, ou podem ver, ou podem lembrar? Nossa, de cinema, eu fiz um filme chamado Prova de Coragem, que foi com a Mariana Ximenes e o Armando Babaioff. Eu fiz Como Se Tornar o Pior Aluno da Escola, esse nome? Agora, Como Se Tornar mais recente, digamos assim. Mais recente, que foi com Danilo Gentili. A produção toda dele, né? Joana Fon, exato. O Kiko do Chaves. Conheci o Kiko do Chaves. Você conheceu o Joguei Kiko. xadrez com ele. E ele é um doce. Ele é um Todas as amor entrevistas de que eu pessoa. vi dele. Ele é aquilo sempre, um doce. Ele é o Chaves, Ele né? é o Chaves. Ele é a alma daquela criança Chaves, né? Não do Kiko. Exatamente. Não Ele do tem Kiko. uma coisa que é exatamente isso. Ele é o Chaves. Fiz... O que mais de filme? Bom, o recente agora que eu filmei agora no final do ano passado, no começo do ano passado, chama Uma Questão de Escolha. É uma produção lá do sul de Florianópolis. Tá para estrear, né? Tá para Não estrear. estreou ainda. Porque agora tem que ir para festival, essas coisas. Porque cinema antigamente eram 4, 5 anos. Hoje, 1 ano e meio, 2, pelo menos, né? E tem um dos atores e produtores, ele também é dos Estados Unidos, então está tentando ver por lá também alguma distribuição. Tem uma picada aberta recentemente, né? Então, quem sabe a boiada passa. Porque qualidade você concorda que a gente tem. Sem dúvida. Tem um esquema comercial aí por trás dos festivais que eu acredito que se investiu muito dinheiro para o Ainda Estou Aqui estar onde esteve, porque a gente tinha um diretor rico, né, que acreditava no seu próprio produto e que moveu uma galera para acreditar nesse produto também. Né? Exatamente. Então, não é só ter um bom produto. Você tem que ter toda uma estrada de negociação, de bastidores, que eu não faço a menor ideia de como seja. É muito lobby, é muita...
Ó, nós terminamos o filme em outubro. De outubro para cá, só negociação. Os produtores... E assim, a gente tem um ator, que é produtor também do filme, que é americano, ele é de Hollywood, ele fez filmes já em Hollywood. E, mesmo assim, é muita conversa. E, assim, às vezes o filme não é para aquele momento. Então, às vezes, as pessoas seguram. A distribuidora fala, não, vamos segurar mais um pouquinho para distribuir isso mais para frente, que esse tema vai ser legal mais para frente. Que existe mercado para isso. Que existe mercado. E aí entra num lance que eu já não entendo, não é nem de ignorância, porque é muito... Não entra na minha cabeça essa questão comercial, falar sobre a arte comercialmente. Sim. E a tendência? A gente vê, por exemplo, aí no último Oscar... O filme da trans lá, que eu já nem quero nem lembrar o nome, não lembro também do Michael. Também não lembro. Franco-mexicano, né? Que nem do México, nem passou pelo México, só já pronto. Foi. Ele era um filme do momento. É um filme ruim, sim, mas que há um momento que pede uma coisa de inclusão, né? Que essa conversa está na moda, literalmente, e ele representava esse movimento LGBTQIA+. Sim. Só que um filme ruim. Não é porque a gente perdeu em algumas categorias para ele, não. É porque ele é ruim mesmo. Né? Então, tá tudo certo. É você que trabalhou... Tem uma formação em publicidade. Também. Trabalhou no marketing. Você atua também em peças publicitárias para TV e tudo bem? Esse é o nosso... Porque tem ator de teatro que eu não posso nem perguntar isso. Para você, eu posso pelo menos perguntar. Não, assim, eu te falo assim, no começo, eu também não queria de jeito nenhum envolver com isso. Falei, não, que isso, eu vou me vender. Até que eu comecei a ver que todo mundo faz isso. É a coisa mais normal do mundo. Para os atores, assim, atores velhos, veteranos, gente boa, gente que está até com a vida já ganha, assim. A gente costuma dizer assim, tem que fazer um comercialzinho para melhorar os eletrodomésticos da casa, não é? Mas assim, teatro, cinema, mesmo novela, série, se você não está ali como protagonista, está ali com um contrato firmado, então você está ali com um cachê, então você faz diária. Uhum. Né? Esse último filme que eu fiz, eu fechei um contrato, porque eu era um dos protagonistas, na verdade eu era um antagonista do filme, né? Mas aí você fecha um contrato. Em série, às vezes você vai participar em 4, 5 capítulos, então você vai receber a sua diária. Agora, propaganda é um cachê. Sabe? Você fez um movimento aí que às vezes ele é gordo, então. Às vezes aquilo te salva durante uns 3, 4 meses, porque você ainda está ensaiando para estrear a peça, o teu filme ainda não está vingando para você filmar, então aquilo... E assim, você grava 1, 2 dias, acabou, sabe? Depois Mas eu demorei um pouco para entrar no mundo da publicidade. E você já fez muitos? Eu não tenho a conta, Lu, mas eu já tenho acho que mais de uns 10 comerciais. E como que é uma coisa... A gente vai falar de artes plásticas também, tá? Mas eu tenho curiosidades, como todo mundo. Como é estar no teste? Porque não é só ir lá bater na porta, tem teste hoje, forma uma fila na porta. Você tem que ter alguém que te indique para o teste. De um comercial, de uma peça, de um filme, né? Como é que funciona isso? Como é que você fica sabendo? Como é que você tem um agente seu? Eu sou agenciado em São Paulo. Isso já facilita as coisas. Muito, muito. Eu sou agenciado pelo Santo Casting, que é a única agência que eu escolhi ter. Você pode ter várias, né? Mas essa agência já é mais especializada em propaganda, em publicidade. Então, quando tem um teste, a produtora liga para a agência e fala, nós queremos atores de perfil X. O que vocês têm? Aí eles mandam algumas fotos. Um cardápio. Um menu ali. Vai lá, porque nós temos isso. E tanto aí, fala, que quero muitos esse, quero aquele. antigos... Eu convivi com a galera antiga, né? Do teatro. Falava assim, é uma prostituição. É igual quando você chega num hotel e eles te oferecem um cardápio de prostitutas. É uma prostituição. E não é um trabalho. E cada vez mais no Brasil, um trabalho artístico, né? O mercado publicitário brasileiro faz obras de arte. Vamos falar sério. Muito. Não, tem umas coisas maravilhosas.
né? Assim, eu quando eu fazia publicidade, a gente ganhava um CD das melhores publicidades, propagandas do ano. Eu ficava vendo aquilo quase que o dia inteiro. Tinha uma do Washington Oliveto, que era do Síndrome de Down. Ele. Não, tinha um que era o Carlinhos. Você lembra dessa propaganda? Este é o Carlinhos. O Carlinhos vai todo dia para a escola. Sim. Seu amigo não. E era um menininho com Down e um outro que estava de chinelo, parecia um menininho de rua, num balanço. Eu chorava naquela. E uma música do Radiohead tocando no fundo, eu chorava com aquilo. Eu falava, gente, isso aqui é uma obra de arte. É isso. Mas voltando, você tem uma agência e você faz parte lá do casting dessa agência. Tem seu book. Exato. Né? Falando essas palavras todas em inglês, porque é o jeito que eles falam. E essa agência pode te oferecer ou não também. Essa agência, esse agente tem que gostar de você, do seu trabalho. Sim. Tem um comportamento que você tem que ter nesse relacionamento com a agência? E aí eu te pergunto isso, vida pessoal interfere mesmo? Olha, Lu, o Gil, quem é o dono da Santo Casting, eu conheci ele através de uma pessoa que fazia teatro comigo, que me indicou, e essa pessoa ligou para ele e falou assim, vou te indicar um ator, é muito bom, meu amigo, conversa com ele, bate um papo para ver o que você acha. E eu bati um papo com ele, assim, adorei ele também me adorou, e assim, foi pessoal e profissional ao mesmo tempo, porque foi assim, cara, eu gosto de conversar com a pessoa para eu ver se bate conexão. Se bate a conexão. Se não bate a conexão, não vai rolar. Então, primeiro eu quero quero sentir a conexão. Se deu liga, poxa, eu vou fazer de tudo para te colocar no meu casting. Começa por aí. E então aí, ele já tem só quem ele escolhe de fato. Só que aí você tem também assim, olha, poxa, Dani, eu tô com muita gente do seu perfil. Eu tô precisando de pessoas baixinhas, carecas. É esse meu perfil que eu tô. Então beleza. Tem isso também. Tem às vezes está saturado, né, o meu physique. E eu quando eu fiz com ele lá essa entrevista, bateu muito santo nosso. A gente se viu só mais umas 2 vezes. Faz uns 15, 16 anos que eu tô com ele. A gente só se viu 2, 3 vezes depois. É relação de confiança. Relação de confiança. A gente se fala pelo telefone, tudo. Nos seguimos em Instagram, não sei o quê. E tem a Ju, que é a parceira dele, que aqui sempre me liga, né? E é uma relação muito, muito humana. Não é formal. Tá. A questão, sabe? E é por isso que você está lá. Mesmo. E é por isso que eu estou, sem dúvida. Agora, quando você é convidado, Daniel, você foi convidado para fazer um teste. É isso, a palavra é essa, né? Dentro de todo o cast, quem tinha toda a oferta que tinha, escolheram você e aí te convidam para fazer esse teste. Isso. E aí você fala assim para mim, Lu, vou te dar a entrevista, mas eu tô nervoso. Eu tô ansioso, eu tô incomodado, né? As borboletas. Né? Quando você vai fazer um teste, não é pior? Para publicidade, às vezes é ruim porque não tem o texto, por exemplo. E você não sabe direito o que é. No começo eu ficava muito nervoso porque eu falava assim, gente, mas cadê o texto? Cadê o que eu tenho que fazer? Não, na hora você vai saber. Eu falo, mas como na hora? E eu ficava nervoso. Agora já tiro de letra. Mas não tem... como é que eu vou falar assim? Acho que de tanto a gente fazer, você já liga uma chavinha que você fala, pronto, teste de publicidade. É outra coisa, Daniel. Então... é um outro comportamento, que é o homem 2 que pensamento. pega o copo de leite e toma, não é, né? Você não tem que saber a alma do homem 2 que toma um leite. Exatamente. Você tem que vai lá se joga, Você só sabe? tem que saber se ele está feliz de tomar um leite ou não. Teve um teste que eu fiz agora recentemente e esse é um dos motivos de eu voltar para Barretos, que agora a facilidade de você fazer teste via online, né? Você grava e manda para. Né? Assim. A pandemia nos deu algumas coisinhas, né? Facilitou. De facilidade, e uma delas foi essa. Eu posso estar aqui em Barretos, faço meus testes, mando para lá. Se eu passo, aí eu vou, gravo e volto. Minha vida hoje está desse jeito.
E aí são cenas que você, às vezes, está contracenando, tipo, com uma festa e tem um salgadinho para oferecer e você tem que comer o salgadinho e falar não sei o que lá, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra, assim, e você tem que fazer. Inventa na tua cabeça aí alguma relação e vai embora. Chega na hora, aí você passa. Passou no teste, você vai gravar. Aí você tem, primeiro você tem, Dani, a gente tem esse job, é isso, tantos meses, cachê tanto, vai passar então tais mídias, tarará, topo, tá disponível na topo. Então tá, vamos fazer. Aí eu faço primeiro uma parte que é, ou eu faço uma selfie me apresentando, e aí eu mostro para o cliente gosta, aí eu faço o teste específico. Uhum. Aí eu faço o teste específico. Passei no teste específico, às vezes tem um peneirão que faz. Que aí passei, beleza, maravilha, uhul, fica feliz da vida, vai gravar. No dia que você vai gravar, não tem nada a ver a cena com o que você fez de teste. Até então. Não então tem você tem que nada limpar a ver. mesmo. De você tem que mente e ficar alma muito limpa. aberto, muito tipo, bom, o que vier, vai. E vai no que o diretor está pedindo para você. E são gravações cansativas, né? Não é uma coisa que você entra no personagem, sai do personagem, né? Você tá lá. Você tem que estar lá. Espera-se muito, né? E às vezes, eu teve o último que eu fiz, que eu tinha que fazer uma pessoa doente, que chegava no consultório e a médica era minha amiga, e aí eu tinha que... Estava muito doente, estava chorando. E aí tinha a diretora de elenco ali... Começou a falar na minha orelha, falou, chora bastante. E você tem que chorar ali na hora, tem que resolver aquilo. Aí você vai pegando suas memórias emotivas ali e vai botando para fora ali. Quase terapêutico. Técnica mesmo, né? E aí depois, não, agora chora menos. Agora que eu entrei segura o choro agora no segura. Velório do cara que eu vou dando. Tem um ator que ele fala que ele conseguia chorar só com o olho. Ele fala assim, não, Daniel, eu chorava com o olho assim, caía na que na tava xícara. virado pra câmera, normalmente. Agora teatro não, né? Não. Teatro você nunca chega desavisado. Não, o teatro é outra coisa. O teatro, ele tem que ser vivo. Né? Por mais que a gente tenha tudo ensaiado, aquilo tem que acontecer para o público como se estivesse acontecendo pela primeira vez. O que é mais desafiador para você, ou na sua opinião? Um texto em que você pode até enfiar um caco ali, porque é um texto mais leve ou mais moderno, né? Ou um texto pesado de um teatro clássico que você tem que dizer ai de mim, que ninguém mais fala ai de mim, né? Com a intencionalidade que aquele momento pede. Não, nesse caso eu prefiro um que a gente possa... Não é botar um caco, mas trazer agora para o atual. Uhum. Né? A gente pega muito texto de 1900, 1910, 1880 e a gente traduz da língua original, às vezes do francês, do inglês, do alemão, depois pega o inglês, vai traduzindo para chegar no português o mais próximo possível do que o dramaturgo está querendo dizer com aquilo. Isso é o que a gente chama de releitura, né? Não é uma releitura, é uma tradução. Atualização. É uma mesmo. Tradução do para texto. Para o português de hoje, para a língua portuguesa de hoje. Mais ou menos. Não daquela época que aquele texto foi escrito. É mais porque tem algumas palavras ou algumas formas ali que se você for traduzir para o português, vai ficar ao pé da letra. Uhum. E aí perde um pouco o sentido. Uhum. E aí a gente tenta adaptar para o nosso português. De hoje. Mas de hoje, mas... Clássico, mas de exatamente, hoje. O português correto. Não o português que se fala nas redes sociais. Exatamente. Vamos falar assim, né? No nosso grupo a gente preza muito pela palavra. Muito. Tem isso também, tem a característica do grupo que você vive. Exato. Você está no Tapa até hoje? Estou no Tapa. Até hoje. É a sua galera. Eu saio. O Eduardo costuma falar assim, ele gosta de falar, o Tapa é uma ilha.
Qualquer momento que você precisar, você está aqui, você vem e fica. Você pode sair, mas é aqui. O teu porto é aqui. Então, eu já trabalhei com vários diretores, já fiz com outros grupos de teatro, mas a minha casa é o Grupo Tapa, onde eu me formei, aonde... Por escolha, por escolha. De passagem. Eu quando eu fui pro Tapa, eu já me identifiquei muito com o Tapa. Muito, assim, pelo carinho que eles têm em relação ao texto. Conheci outros grupos muito bons também, mas eu não vi uma relação de amizade mesmo, sabe? De me sentir em casa. E acabei E tendo tem essa as galeras, sorte. né? Tinha a galera do Antunes Filho, que a gente sabe exato. que tinha uma pegada muito deles ali. Então, aliás, eu vou até me corrigir agora. A frase quando você vai fazer televisão é para comprar um novo eletrodoméstico é do Antunes Filho. É do Antunes Filho? É quando o Luiz foi para a Globo, inclusive, que ele deu essa entrevista para a Folha de São Paulo falando isso. E tá na Globo até hoje, inclusive está estrelando Vale Tudo aí, tendo um papel importante no Vale Tudo. E eu vi no Antunes Filho um ator magnífico. Né? O Antunes tem o Zina, o Zona, do Cé Celso, que é uma outra loucura. Que é uma outra, literalmente loucura, né? Loucura, que ele trabalha ali. com a loucura do ser humano. Tem o pessoal do Latão. Eu gosto de todos, mas eu me identifico e falo, a minha casa é essa. É aqui que a gente fala, eles falam lá, né? Tipo, vocês são muito conservadores, é um teatro muito CDF, muito preso ao texto, só querem fazer teatrão antigo. Eu falo, é isso, gente. Obrigada, um elogio. Não, mas quem gosta, tem gente que gosta disso, sabe? Isso é uma leitura que nós temos. Tá, e tem gente que gosta disso? Ou seja, uma peça hoje do Grupo Tapa, ela lota teatro? Hoje em dia é muito difícil você lotar um teatro com atores que não são tão, vamos dizer, globais, televisíveis. Mas o Tapa tem esse poder, porque ele pega grandes textos e agora o último que foi um grande, eu não estava nesse, que foi o Tio Vânia, que inclusive ganhou o prêmio de melhor ator com o Brian fazendo o Tio Vânia, lotou. Todas as sessões lotavam. Chekhov, texto difícil, teatrão com encenações realistas. Lotou. Eu sinto que tem uma geração, a geração mais velha adora o Tapa. Os mais intelectuais, eu vejo muito, porque a gente gosta muito de fazer peças e para tentar chegar na última camada do que quer dizer aquilo, do que o ser humano está querendo dizer com aquilo. Aprofundar. E aí vai muito psicólogo, tem muito terapeuta, tem muita galera dessa área que gosta para discutir isso com a gente, sabe? E você acredita que a arte serve também para isso, para que a gente possa se aprofundar em alguns temas eternos do ser humano. Sem dúvida. Do questionamento humano. Você está falando que você pega textos de 3 séculos atrás, e então são temas que não são históricos do momento, mas sim muito do ser humano. É muito por todo o tempo. É a condição humana que a gente vai viver nesses embates, nessa luta, nessa... E aí, pegando esse gancho, você me diz que vai para as artes plásticas e vai pintar para resolver algumas questões muito internas da sua alma. É isso mesmo? Começou assim. Começou assim. E aí... Mas quem que te apresentou a tela? O Luciano Junqueira. O Lu. Meu grande amigo, irmão. Eu trabalhava no banco aqui em Barretos, no banco mercantil. Luciano Junqueira, para quem não sabe, é um artista plástico barretense. Fantástico. Que talvez não tenha a visibilidade que... Eu vou trazer o Luciano ser convidado para vir aqui, tá? Porque ele é tímido também. Eu falei para ele ontem, eu falei, eu vou lá. Ele não tem a visibilidade que mereça Exatamente. ter. Né? Eu vejo muita gente, às vezes, com maior visibilidade que ele e com um trabalho não tão consistente. Arte a gente não julga, tá? A gente gosta ou não gosta, exato, e ponto. Né? ponto. E gosto é gosto. Mas eu gosto muito do Luciano e do quanto ele se dedica. Não, e Luz, você vai... Nossa,
ele tem uma bagagem, ele tem um conhecimento que, assim, e ele fala de uma maneira tão bonita, assim, tão do coração, que... Desculpa, eu tô tossindo, tá saindo, tá vazando, tudo bem, tá? Ser humano, de vez em quando posso pegar mais um pouquinho já? A Fernel vai pegar água pra gente, assim mesmo, é podcast, tá? O Luciano, eu saía do banco mercantil e no caminho de casa eu passava pelo ateliê dele. E aí eu parava às vezes, ficava lá conversando com ele e tal, aí ia lá no ateliê, ele mostrava o que ele estava fazendo, e eu ficava encantado com aquele ambiente, o cheiro da tinta, eu falava, gente, que negócio legal, que gostoso. E falava, um dia eu vou fazer isso, um dia eu vou fazer. Aí passaram-se alguns anos, eu fui para São Paulo, trabalhar lá, estudar, eu tive uma crise de depressão, né? E precisei voltar para Barretos. E nessa crise que eu falei assim, acho que agora é a hora. Aproveitar que deu um tempo na vida e vou comprar e comprei um monte de coisa. Fui lá no quartinho. Lá quase uma arte terapia mesmo. Foi uma... Mas também foi, Lu, porque assim, eu nunca fui... Eu sempre fui muito desgostoso com as minhas profissões. Bancário, eu fui por obrigação, fui porque precisava ter dinheiro, ganhar dinheiro para ajudar a família. Depois, quando eu fui fazer a faculdade de propaganda e marketing, na verdade eu queria fazer faculdade de cinema, por causa do meu pai, que sempre me filmava tudo. Eu queria ser o diretor, não o ator. Mas não tinha na época, era só a USP ou o FAAP. E não tinha condições. Eu fiz uma outra faculdade de publicidade que tinha mais ou menos a ver. Entrei nesse negócio do marketing, mas que assim, que eu logo de cara eu vi, não é a minha praia, mas eu precisava me sustentar, precisava pagar minha faculdade, pagar minha vida ali, né? São Paulo é muito caro. E sempre a arte estava, de alguma maneira, ficava dando esperando um pouco. Uma flertada esperando comigo. Um pouquinho. Vinha e falava, e aí, vamos, Daniel? Não. Não é o momento. Eu tinha uma namorada que ela virou para mim uma vez, quando eu vendi meu primeiro quadro em São Paulo, eu vendi para uma portuguesa. Vendi por um preço legal. Falei assim, nossa, me enchi. Falei, eu vou ser isso. Eu namorava. E eu fui falar com o pai dela. Falei, eu namoro a sua filha, só que eu quero te dizer uma coisa, quero ser pintor. Eu vou sair totalmente do mundo de negócios e tudo. Eu estou te falando isso porque é uma vida difícil e eu possivelmente não vou dar o que você dá para ela. Ele virou e falou assim, se você quer isso, eu estou do teu lado, vai fundo. Eu falei, maravilha, já estou com o sogrão do meu lado. Fui falar com ela. Na verdade, fui comunicá-la, né? Tipo, vou dar mais uns 3, 4 meses, mas eu estou saindo dessa vida, vou me dedicar à pintura. Luciana, eu quase bati o carro. Tanto que ela gritou comigo, você não vai ser pintor, artista no Brasil vai viver debaixo da ponte. E eu não vou viver embaixo da ponte. Não vou viver. E eu olhava para ela assim, eu falava, nossa senhora, eu estava na marginal ali de Pinheiros. Você fez o caminho achando que seria mais óbvio que o pai oferecesse uma resistência e ela ia te apoiar, te amava. Falo, não, vamos. O amor supera tudo. Que isso. Obrigado. Não, aí... Você imaginou essa história errado. É boa. Imaginou errado. Aí eu falei, não acredito. E aí ela conseguiu me convencer de que realmente artista não ia dar certo aqui no Brasil. Principalmente eu. Aí, acho que ela se sentiu um pouco culpada. Sabe o que ela fez? Ela falou assim, sabe o que você vai fazer? Você vai fazer faculdade de arquitetura. Que tem a ver, né, Dani? Não sei o que, não sei o que lá. E ela foi me convencendo. E eu sempre gostei muito de desenho, de arquitetura, desenhar casa. Falei, tá aí, uma coisa, vamos ver. Aí fiz cursinho, prestei, não passei. Não tinham te contado que a arquitetura tem muita matemática. Não, fui fazer lá a prova lá. Tinha eu nem lembro que era. Falei, não vou, não. Só os materiais que tinha que comprar. Eu falei, gente, eu não dou conta já, não, que isso. Aí não fiz, mas isso ficou na minha cabeça. Aí passaram-se alguns anos, e aí eu conheci o teatro, e aí foi indo, uma coisa foi puxando a outra, e o que não era para ser não foi. Tipo, me separei, larguei esse noivado, né?
Com casamento marcado. Com casamento que aí marcado. A nossa conversa de bastidor aqui já tinha data e tudo. Já tinha data e tudo. A gente ia casar no Mosteiro de São Bento. Olha só. Gente, lugar lindo. Lindo, maravilhoso. Dificílimo de conseguir data, né? Ainda bem, né? Porque demorou muito para conseguir. Sabe aquele A data ditado? era muito distante. Ou você acabou o casa ou casamento. você compra uma bicicleta. É. Com o dinheiro que eu peguei de volta, eu voltei para Barretos. Com esse dinheiro, eu comprei uma bicicleta. Deu para comprar a bicicleta pelo Deu menos. para comprar uma bicicleta. Mas aí foi indo assim, né? Eu na pintura, o Luciano me colocou assim, ele foi o que me colocou a sementinha na minha cabeça. Quando eu comecei a fazer como essa questão de me expressar e tudo, eu senti de uma certa maneira, falei assim, cara, aqui também é um lugar bom para ficar. E você está nesses dois lugares. Estou nesses dois lugares. Como pintor, você se autodefine técnica, estilo ou não? Não, eu... A gente fez já um release, né? Porque eu sou jornalista e a gente, a Ferniel e eu, uma parceria em comunicação, que é a minha agência, a gente faz assessoria de imprensa do shopping. E você já expôs no Norte Shopping Barretos, né? Já expus. E eu me lembro que a Ferniel entrou em contato com você e fez o texto e tal, mas você falou dessa sua dificuldade de se definir como, olha, a minha arte é na escola tal, não. Não. Eu tive... Quando eu comecei a me envolver mais, eu fiz cursos em São Paulo de desenho, de pintura, cursos livres, né? E fiz muito curso depois, com a internet chegando, assim, eu comecei a fazer muito curso pela internet com pintores estrangeiros. Mas eu não consigo me definir ainda. Às vezes eu consigo ir para o abstrato, às vezes eu consigo ir para um figurativo, mas eu ainda fico brincando. Agora que eu voltei para Barretos, assim, que eu estou me estabelecendo fixa mesmo aqui, assim, meu lugar, eu acho que eu vou ter mais tempo. Você vai mudar para casa que era da sua avó? Que era a casa da minha avó. Na Barone. Na Barone. E meu ateliê vai ser onde era a marcenaria do meu avô. E aí eu acho que eu consigo, talvez, desenvolver algum caminho mais direcionado assim, para alguma coisa. Você está aparecendo ali e está aparecendo embaixo de você assim, ó, Daniel Volpi, ator e artista plástico. E por que você não se diz artista plástico? Por que você se chama de pintor? Porque eu só pinto, Lu. Isso faz parte das artes plásticas. A pintura é uma das modalidades. Mas assim... Você acredita que quando você não for para outra modalidade das artes plásticas, que são irmãs das artes cênicas... eu acho que, sim, eu ainda não me aventurei por outros caminhos da arte plástica. Mas o ateliê está vindo. O ateliê está... Não, eu tive ateliê em vários... Eu tive ateliê numa fazenda em Cruzeiro, de frente para a Serra da Mantiqueira. Fiquei lá uns 8 meses, morando numa fazenda, sozinho, com um cachorro chamado Fred, que eu apelidei ele de Cão Coragem, que era o cachorro mais medroso do mundo. Tive ateliê... Todos os lugares que eu vou filmar, eu levo material de pintura. No filme que eu fiz, Prova de Coragem, eu pintei um quadro de uma montanha, que era a montanha do filme, e o diretor de fotografia colocou na minha casa fictícia ali, né? Tem uma ceninha. Fazia parte do cenário. Fazia parte do cenário. Que bacana isso. Nesse último filme, inclusive, você fala que você foi o antagonista. Você fez um vilão? Esse que não estreou ainda. Fiz um vilão. Personagem muito difícil. Bom fazer vilão. É tão bom quanto a gente acha que é. Quer dizer, eu acho que é, porque eu acho que deve ser delicioso fazer vilão. Eu também achei que ia ser bem legal. Não foi, não. Não? Porque foi muito... É um tema muito difícil. E... Você já pode falar alguma coisa do filme? Posso. É um filme que fala sobre abuso, sobre violência doméstica. Eu faço marido. E essa violência acontece de várias maneiras no filme. Menos a física mesmo de bater, mas tem algumas cenas muito fortes. E que para mim foi muito difícil mesmo. O meu processo de ensaio, eu fiquei doente. A minha irmã zoa comigo hoje, porque eu em São Paulo, a gente estava fazendo o treinamento, os ensaios lá.
janeiro, calorão, e eu com febre, frio, minha voz não saía. Que eu tava com tanto medo, eu fiquei com tanto medo, tão... o seu interior inseguro, recusando essa personagem, essas cenas, e que eu fiquei doente. Meu corpo falou, vamos dar um break aqui. Isso só, assim, lembrando que é lendo aqui, como a gente está sentado nessa mesa, lendo as falas do personagem. Não era nem filmando ainda. Não era nem filmando ainda. Era essa coisa da mesa ainda. A gente estava em ainda. fase de preparação. A gente pegava o texto, o roteiro, e ficava lendo, né? Eu e a atriz, a gente ficava lendo as nossas cenas, e a gente precisou mudar muita coisa no texto. Muita coisa. E tinha a preparadora de elenco que estava com a gente, então ela ficava com a gente, né, nessa descoberta do que era cada cena, o que cabia de fala, o que não cabia. E isso te fez mal. E isso foi e aí, além disso, eu tinha a minha preparação, né, os meus estudos, filmes, conversar com pessoas que já sofreram. A minha irmã é assistente social, ela trabalha com isso lá em São Paulo. Conversei muito com ela sobre isso. Li sobre... Mas era um universo desconhecido para você como cidadão? Não, de jeito nenhum. Só que você vai começando a perceber que tem muitas pessoas que você convive, que tem isso. Você nem imagina. E que você fala, gente, olha como é que é. E isso foi me dando muito medo. E eu me coloquei também em situações ali que eu me via ali. Falei, nossa, eu já fiz isso aqui. E já fizeram isso comigo. Só que fazer aquilo foi difícil. Foi difícil. Eu cheguei a falar com o diretor. Falei, eu não vou dar conta. Não vou dar conta de fazer isso. Quase pediu demissão do personagem. Quase que eu pedi para sair. Eu vou pedir para sair. E aí? O que aconteceu depois que esse filme está pronto e já está rodando aí, os festivais? Eu não vi ainda, eu vi só um trailer do filme. Você não viu o filme ainda? Quando é que você vai ver? Eu estou esperando a casa ficar pronta para eu ver lá em casa. Porque você já tem eu tenho link. Eu tenho um link. E você não viu mesmo tendo link? Você não está pronto para ver? Não. Que coisa impressionante. E quando é que a gente vai poder ver? Quando é que estreia? Então, eu não sei ainda. Depende desses festivais. Vai depender desses fechamentos da distribuidora aqui no Brasil. Eu acho que nós estamos em abril. Eu acho que em junho, julho, a gente já tem uma data já definida. Tá. Vamos falar de tecnologia. Você falou assim, eu já tenho o link e eu sei que é assim que funciona, né? Hoje é assim que funciona. Antigamente tinha que estar todo mundo reunido numa sala para a primeira amostra. Achei que você ia mandar um jabá agora. Vamos falar de tecnologia. Pegar um celular, sei quase lá. Isso. Daqui a pouco tem um jabazinho maravilhoso, você vai gostar. Mas hoje a facilidade de vazar o filme, como a gente tem alguns aí que a gente não sabe se vazou propositalmente ou não, né? Tem esse esquema também. A facilidade de eu ter esse filme aqui. Eu não preciso mais ter a tela ou essa tela. Eu posso assistir o filme aqui. Pode. Você tem essa consciência de que a tecnologia, ao mesmo tempo que ela deu acesso, pegar um cinema e assistir um filme em película feito para aquela plataforma, pegar aquele mesmo filme e trazer para essa mini tela, cai muito a minha, né? A magia. Movimento, tudo. Porque eu amo cinema ainda. Eu também. Eu amo muito cinema ainda. Né? E vou muito menos. Porque é óbvio que eu tenho todos os streamers. Essa semana eu fiz uma limpeza, que eu estava gastando muito por mês. Eu fiz uma limpeza geral, assim, não, nós vamos parar com isso. A hora que eu vi quando estava no mês, eu já parei. Mas você, como personagem ali desse mercado, dessa indústria, como é que você fica, sabendo que a tua arte está no liquidificador? Não tem para onde ir. É isso. A gente virou um liquidificador mesmo. Eu também sou isso. Eu também faço isso. Às vezes eu coloco coisa no meu celular para assistir. Agora eu consegui lá em casa sair um pouco da televisão, botei uma tela um pouco maior lá para ter essa sensação de cinema. E acho que o hábito de ir ao cinema foi se perdendo, né?
E aí fica mais caro, tudo. E vai ficar Só mais que em caro. compensação você chega a mais pessoas, né? A gente sabe hoje que quando um filme estoura a bolha, ele chega a lugares que ele jamais chegaria pelo cinema. Exatamente. Pelas salas de cinema. Exatamente. Né? Mesmo quando elas eram na rua. Né? Eu gostaria muito que o cinema... Eu acho que o cinema não acaba, não. Ele é um meio ainda, vai continuar sendo, né? Até por causa da tecnologia. Tem filmes... Assim, tem filmes que você tem que ver no cinema. Você vai assistir Duna. Você vai assistir Duna na televisão? No celular. No celular. Você vai assistir no cinema, você sai de lá maluco com aquilo. Maluco. Não só isso pela tecnologia, né? Pela qualidade do som e da imagem. Premiadíssima, inclusive, mas em todas as várias edições. Se você pega um filme do Almodóvar e vai assistir no cinema, ele não está preocupado com a qualidade do som, com o efeito, não sei o quê. Mas é a magia do que você vai ver. Elas perdem muito na televisão, inclusive. E os diretores, que a direção, o enquadramento, a fotografia, as cores, tudo isso no cinema, isso explode na nossa... No cérebro. Puxa, é mágico isso, sabe? Agora, redes sociais. Você é um low profile. As suas redes sociais não... Então, se você quiser ver algum quadro dele, não está nas redes sociais. Se você quiser ver algum trecho, ou de peça publicitária, ou do filme, não está. Não tem. Pelo menos não nas suas, né? Qual que é a sua relação com as redes sociais? Muito. Eu tenho vergonha. As coisas minhas de atuação, eu tenho no meu Instagram, aquelas bolotinhas lá de destaque. Destaque, eu coloquei lá, que foi uma época assim que eu estava me sentindo bem. Falei assim, não, vamos lá, o ego tá bom, vamos lá. E aí comecei a disparar várias cenas stories. Tudo que eu fiz, de série, cinema, novela. E coloquei nesse story. Então, isso é mais para se alguém tiver interessado no meu trabalho. Sim, porque é uma mostra vitrine. Ali. É uma ferramenta hoje para qualquer ator. Só que para mim, em São Paulo, isso aí eu estou falando antes da pandemia, tá? O trabalho aparece quando você está trabalhando. A maioria dos trabalhos no cinema, novela, que eu fiz foi porque alguém me viu no teatro e me chamou para fazer teste. Nunca foi por alguma coisa que eu postei aqui. Mas você prefere, assim? Também assim, a gente atrai o que a gente gosta. Sim. E você prefere, assim? Você prefere que a pessoa te veja o seu trabalho... Sim. Do que te veja como um influenciador, por Sim, exemplo, que muitos atores hoje estão seguindo esse caminho. Eu não consigo, assim, não é que eu não gosto, nem eu não tenho talento, não tenho... Mas você consome rede social? Você entra, você vê outros atores? Não, eu vejo mais pintura. Tá, aí é o pintor que entra nas redes sociais. Aí o Instagram eu uso para divulgar os meus quadros. Aí já é eu tentando ser um comerciante aqui dentro desse Instagram com os meus quadros. Que é difícil demais, porque aí eu sou sozinho, eu tenho que pintar. E aí eu gosto de fazer uns videozinhos, às vezes, lá do meu ateliê. Mas para o que se pede... É muito pouco. É muito pouco que eu faço. Mas eu também vou seguindo a vida assim. Não é uma coisa que me preocupa, né? Eu acho que quando... eu quero fazer agora uma série. Eu queria até vir mais tarde, porque eu queria falar sobre essa série. Mas você volta depois da série aqui, a gente não tem isso. Aí veio uma vez, não pode voltar. Ótimo. Pode voltar, convidado já a voltar. Não tem isso, não. Que bom. E aí sim, quando eu fizer isso, aí eu quero até contratar alguém para ficar ali comigo pelo menos um dia, fazendo algumas imagens, e aí falar para mim como é que faz aqui para vender. Você ainda não fez, você não quer contar o tema da série? Não fiz, mas é sobre Barretos. É sobre o céu de Barretos. É sobre o céu de Barretos. Aliás, esse final de semana a gente foi ver o pôr do sol. A gente, que eu falo é minha família, tá? Eu, minha filha, meus netos. Nós, no domingo de Páscoa, a gente foi se despedir do domingo de Páscoa vendo o pôr do sol. Cara, eu não entendo de artes plásticas. Meu entendimento de artes plásticas é gosto, não gosto. Já tá? é baseado no meu instinto. Vozes da minha cabeça são a minha fonte. Mas
as tonalidades do céu de Barretos nessa época, no pôr do sol, são incríveis, incríveis. E às vezes a gente para olhar a natureza, a gente fica tão ligado, né? Eu muito pelo trabalho, nas telas como um todo. E quando a gente para e olha o céu, cara, é uma experiência mágica. Eu falo para todo mundo, o céu de Barretos é uma das coisas mais lindas que se tem no mundo. Falo mesmo. E assim, tem muitas pessoas que vêm de São Paulo para cá e quando vê, fala, cara, Daniel, você tem razão, cara, esse céu de Barretos é meio diferente. Todo mundo fala do Bendita da Festa do Peão e que a hora que tem o pôr do sol na Festa do Peão é louco. É louco. É maluco. Ou nascer, que agora, nessa geração toda aí, ou pelo menos os consumidores atuais da Festa do Peão, eles não vão embora mais. Eles amanhecem lá, né? Você chega lá às 7 horas da manhã, tá tendo show. Tá tendo show. Quer dizer, eu falo, eu chego porque eu não aguento ficar mais, né? Não tenho. Não, eu só vejo energia dos mais amigos postando que eu falo, você tá não chegando ou você tá indo embora? Até as 7 Mas as pessoas querem ver o nascer, o pôr do sol, porque realmente é diferente. Agosto também tem não sei se é porque é o mês da cidade, né? Mas tem ali um quê diferente. É isso que você quer homenagear na série. Eu quero. Eu sempre gostei do céu. Um dos motivos de voltar para Barretos também foi por causa desse contato com a natureza, com o céu, com o ar, com o horizonte. Então, desde quando eu vou, faz acho que 2 anos que eu voltei, mas que eu decidi ficar fixo faz pouco tempo. Mas desde quando eu voltei para cá, eu sempre estou tirando foto do céu. Sempre. Começa a ter um temporal, eu olho para o céu, tem uma nuvem maravilhosa, eu vou lá, tiro. Eu vou ali para a Avenida dos Coqueiros, vou para lá, vou na estrada. Onde eu tô, eu vejo, paro e fico tirando foto. E agora você vai lembrar do horizonte da 36. Como ele era. Até a 43 você achava que o mundo não tinha fim. Eu adorei essa frase. Falando de Barretos, eu vou fazer o meu. Agora eu vou fazer o merchan. Tá? Que é o jabá, né? Que a gente fala. Que é uma homenagem, na verdade. Eu falo que eu tenho o privilégio de ter a Multishine patrocinando o podcast, porque o Ronaldo acreditou no projeto e está investindo, né, no projeto do podcast. A gente tem 18, 19, eu não sei, acho que esse é o 20, alguma coisa assim. Episódios, eu também já perdi a conta. É muito novinho o meu podcast. Mas a Multishine acreditou nesse potencial, porque o que eu gosto na Multishine, e faço questão de falar todo o episódio, é que é uma empresa de Barretos. Eu sou bairrista, sim. Quando você fala da Barone, eu sou bairrista no sentido bairro mesmo, gosto da Barone. É uma empresa de Barretos que investe em tecnologia, que investe no desenvolvimento econômico da cidade, que gera empregos, e mais que gerar empregos, gera renda para quem também investe na marca. Uau. Porque a gente tem representantes da Multishine hoje por boa parte do estado de São Paulo, Minas Gerais. Hoje eu falo até Brasil quando a gente fala de internet. Ainda falei para o Ronaldo, você sabia que tem gente vendendo do Mercado Livre Multishine sem ser você. Uau. Ele falou, eu sei. Só que o preço não compensa. Eu falei, depende para quem, né? Porque o consumidor acha que compensa. Por quê? Porque é tecnologia. Limpador. Pronto, já, ele tem uma linha gigante. É Ronaldo. Ó, esses são seus. Esses são seus. É presente. Por isso que eu falei que você ia gostar. Obrigado. Do jabá. Tô precisando. Minha casa está um caos. Você está de mudança. Estou de mudança. É obra. Pedreiro, cimento, pó, areia. Nós estamos com alguns aqui, depois eu vou te apresentar outros produtos dele. Mas qual é o mote dos produtos? Seja para casa, para a indústria, ele faz também produtos, para o comércio, para o dia a dia, ou para a linha de carros, que ele tem uma paixão por carros, então tem produtos assim, premium mesmo, né? Que eu ia falar top, mas eu acho top tão pobre. Eu acho um linguajar tão pobre. Mas aquele produto mesmo que está no topo da qualidade dos produtos para limpeza automotiva. Inclusive alguns que você não precisa nem esfregar. Ele gosta muito de carro. Então, ele fez uma linha inteira no touch, que é você joga com aquele revolvinho, né, a espuma, e depois joga a água e o carro está limpo. Olha. Alta tecnologia, matéria-prima importada da Alemanha, que é a capital dos carros. A casa, a mesma coisa.
Cada produto desse, você, por favor, leia o rótulo antes de usar. Não despeje na casa. Você vai usar uma tampinha para 3 litros de água, para 4 litros de água. Nossa. Porque é tecnologia. É isso. Rende. E tem a sua função de limpeza, alguns de dar brilho no piso, se está investindo em porcelanato, que eu sei. E é difícil cuidar de porcelanato. Então, tem produtos especiais para voltar aquele brilho do porcelanato, sabe? É muito legal. E tudo isso pensando em natureza. Ele tem a pegada do minimamente prejudicial à natureza. Maravilhoso isso. Então, e é de Barretos, cara. Melhor é de ainda, Barretos. isso. Assim como esse lugar que a gente está, que é o Scarpellini Coworking, no prédio, em frente à região dos lagos. Esse prédio tem uma vista do pôr do sol que qualquer hora eu vou te convidar. Nossa, é verdade. Lá no último andar. Qualquer hora eu vou te convidar pra gente tomar um drink lá no último andar. Dá pra ir lá? Dá pra ir lá. Um drink ainda? Porque assim, Nossa, Lu. a gente tem esse primeiro andar com o térreo, né, com salas de reuniões como essa. Tá. Essa é, claro, que é a maior, tanto que dá para gravar um podcast. Tem outras menores. No primeiro andar, uma estrutura para você vir com o seu computador e trabalhar. Então, não é só mesa, cadeira, internet, não. Tem recepção, telefonista, quem anota recado, tudo isso. Depois tem um andar inteiro do escritório da Arani, que é a L Advocacia, e é um andar inteirinho de advogados. E no último andar, todos os que podem alugar, que alugam o coworking, têm acesso, que é uma área de lazer. Então, lá tem churrasqueira, lá tem fogão, tem toda uma estrutura daquelas cozinhas gourmets e um terraço para o pôr do sol. Inclusive, máquina de café. Se não for cerveja, a gente vai tomar um café vendo o pôr do sol. Assim, um cappuccino é maravilhoso. A estrutura que esse prédio oferece e onde? Em Barretos. O estilo coworking levado a sério. Eu não sabia que tinha isso aqui tudo. Para mim era só de advogado. Pois é, quando isso. você cansar da obra, ou quando você quiser ler um texto... Agora eu vou namorar o meu ateliê lá que eu estou montando, vou ficar lá olhando onde eu vou... Nossa, eu estou assim, ali não paro. Mas fazer uma reunião, você pode trazer para cá, né? Com um possível investidor, enfim. Fique à vontade para usar o Scarpellini Coworking, que também é meu patrocinador. Então, quando eu falo do Jabá, eu faço com prazer, eu faço com uma alegria, porque eu também escolho de quem eu vou falar. Né? Porque eu estou interrompendo a nossa conversa. Se precisar de um ator aí, Ronaldo. Para os dois, pode né? me chamar, tá? Eu conheço o... Ai, como é que chama? Ele não é da família do Manuel... Do Manu, do Pichulé. Do Pichulé. Que é artista plástico também. Sim, meu amigo. Como é que chama o pai deles? O Dr. Carlos. Dr. Carlos? Dr. Cacá Lapsirella. Cacá Lapsirella, amigo do meu pai. Um doce de pessoa. Também. Maravilha. Então, é tudo gente de Barretos, tudo gente boa. E esse podcast tem essa função de dar visibilidade a coisas boas e a boas histórias, como a sua. E aí, quando eu pergunto para você se você não está nas redes sociais, você acredita que esse movimento todo... O meu neto, por exemplo, vou te contar a história dele. Ele está com 12 anos agora. Há 2 anos atrás eu descobri... E olha que eu sou uma mulher de televisão. Eu amo televisão, eu assisto televisão. Eu ainda sento para assistir o Jornal Nacional. Quando eu posso, eu ainda sento para assistir Fantástico, que é uma coisa que se perdeu. O meu neto, até pouco tempo, achava que o aparelho de televisão da sala chamava Globo, o aparelho de televisão da Copa chamava Vale TV, ou TV Barretos, que é o que a gente fala lá em casa. A gente não fala Vale TV, a gente fala TV Barretos. TV Barretos. Por quê? Porque ele não conhecia a TV aberta. Até os 10 anos de idade, ele não conhecia a TV aberta. Ele não tinha acesso, não precisa, uma geração que não precisou. Nossa, você falou agora... Passar pela TV aberta. Os meus sobrinhos também. Um tem 3, a outra tem 6. E tem a Isabela que está com 10. Não vão conhecer. Mas eles não têm a necessidade. A gente sentava na frente da TV e assistia o que tinha que assistir até chegar o nosso programa. Eles não precisam. Não precisam. Eles sentam... operam o controle remoto com uma facilidade. Ou Alexa, né? Conversam com a Alexa. E eles assistem o que eles querem na hora que eles querem. É verdade. Essa relação já está enlouquecendo as emissoras de TV.
Elas já estão assim em crise de perder identidade muitas vezes para atrair audiência, né? Como é que fica a mão de obra? Fica perdida nisso tudo? Olha, o nosso problema maior, eu acho que a gente tem essa gama agora de streaming. A gente tem muita produção, tem muita produção brasileira que está acontecendo. Tá, mas você tem esse... É que você não é da televisão, você é um homem de teatro. Não sou da televisão. Mas você não tem aquele fundinho de vontade de ser reconhecido na rua, que hoje nem mesmo... Aliás, teve aí essa semana passada uma atriz que não foi entrevistada e não foi reconhecida pelo entrevistador. E é uma atriz global. Porque isso vai acabar. Vai chegar uma hora que isso vai acabar. Eu acho que esse lugar do ator global. O Ibope, global 60. De ser da Globo. Porque assim, quando eu fui para São Paulo, já começou com isso. Já começou, você vai para Globo, vai ser global, que é sinônimo de status, de ser bem sucedido. E não é isso. Não é. Nós atores... pelo menos com as pessoas com quem eu convivo, e eu convivo com os mais velhos também, que são pessoas da galera bem antiga, a gente não está preocupado com isso, essa questão da fama, de ser reconhecido. A gente quer ser reconhecido pelo nosso trabalho ali. Como a gente é do teatro, a gente gosta de sair do teatro e as pessoas comentarem sobre a peça. Daquilo ter tocado. E às vezes nem te reconhecerem. E nem reconhecer, mas que falar... é muito comum, né? Muito comum. Então, já me confundiram com... Eu fiz uma peça chamada 12 Homens e uma Sentença. Eram 12 homens em cena. E me confundiam com outro ator. E falavam, nossa, você faz muito bem aquele personagem lá, o judeu e não sei o que lá. E eu fazia um outro. Aí eu falava, obrigado, não sei o que lá. E o outro era confundido comigo. E a gente se diverte. A gente vai aprendendo... Porque a gente recebe tanto não, Luciano. A gente é tão criticado. A minha primeira peça como protagonista, eu e mais duas pessoas, os três do interior, uma de Ribeirão e o outro de Mojimirim, nós estreamos como profissionais, como protagonistas. Nós tínhamos 30 e poucos anos, nós tomamos uma cacetada do Caderno 2, do Estadão, do Dirceu. Assim, falando, eles não falam mal de xingo, mas assim, a gente vê que estava metendo. E a gente vai entendendo também com os mais velhos, tipo, olha, isso é normal. Só que você tem que entender o seguinte: quem que está falando mal? Quem é que está criticando? É uma pessoa que vale a pena? É um jornalista conceituado que sabe, entende de teatro? Então vamos ler. Tem coerência com o que ele está falando? Tem? Bom, então beleza. Agora, qualquer pessoa, não leva em consideração, porque senão você vai ficar doido com isso. A mesma coisa, o elogio, essa coisa de ser reconhecido. É bom? Nossa, é muito bom. É legal, muito legal. Mas não é o teu objetivo de vida. O objetivo, não é esse caminho. Eu acho que, para quem está procurando isso, eu acho difícil mesmo, do que está acontecendo agora com o mundo, né? Eu acho bem difícil. Eu acho também. E a fama é cada vez mais passageira. Ela é cada vez mais um sopro. Uhum. O que é, nas redes sociais, o que era famoso no mês passado, está antigo. Poucas coisas se perpetuam. Tem uma música do Titãs que na verdade é uma frase que o Andy Warhol, acho que falou, que todo mundo vai ser famoso por 10 minutos. Por 15 minutos. Por 15 todo minutos, mundo na vida. E agora ela é real mais do que antes, digamos assim. Não sei como será no futuro. E é isso que... Você entra aqui, você está vendo só influencer, pessoas que querem ser famoso. E é o que está dando renda para as pessoas. A pessoa vai para um reality, sai do reality, quer ser ator, quer ser atriz, quer ser influencer, a gente tem que tomar cuidado que a vida do ator não é isso aqui. A formação, e por isso que eu gostei de você ter falado que todo ator devia passar pelo teatro. A formação, aonde eu me entendi como gente, como profissão, ofício, que foi pelo teatro, me deu essa base e essa percepção do que é ser da arte. Viver por isso.
É contar a história, é tentar compreender esse mundo atual que nós estamos vivendo e tentar refletir ele de alguma maneira, buscar alguma reflexão se o que a gente está fazendo é certo ou não, através de grandes textos do passado ou do presente. Mas através da desconstrução tão visceral que um personagem te propõe que você fica doente. Exatamente. Super atual o personagem. Exatamente. Né? Bem, mas a gente quer audiência. Claro que a gente quer audiência. Eu quero audiência. Eu quero claro. que quem está me assistindo agora se inscreva no canal do YouTube. Eu quero que essa pessoa, você que está me assistindo agora, vá lá, se inscreva no canal do YouTube, ative o sininho. Adoro falar isso, acho super, né? O sininho, é verdade. Ative o sininho, por quê? Tá vendo esse papo aqui que já foi longe, assim, né? Já foi para outras esferas do conhecimento e da reflexão? São papos assim que você vai encontrar. Mais que isso, são histórias de vida que você vai encontrar aqui que valem para você refletir sobre a sua própria vida, seus próprios caminhos. Então, ative o sininho do canal do YouTube, nos siga nas redes sociais. Não seja como ele, não, tá? Que não usa rede social. Use pelo menos para ser voyeur e nos seguir. Pode aplaudir no Instagram. Você sempre vai ver quem é o convidado da semana e alguns trechos, cada vez mais, das entrevistas aqui, das nossas conversas por aqui. Quando eu pensei nesse podcast, eu sou uma pessoa que adora ouvir história. Eu ficaria aqui com você mais tempo, mas a gente... Eu gosto mais de ouvir do que de falar, viu, Lu? A gente tem uma limitação, até mesmo pela paciência. Eu acho que eu nunca falei tanto pessoas. como o Daniel, como eu falei agora. Que bom. Mas quando eu pensei nisso, a gente demorou um tempo para... Eu tenho uma turma, além da Ferniel, do Lombardi, que está aqui, tem uma galera que me ajudou a pensar. Uhum. E a gente chegou nesse nome, pode aplaudir. Por quê? Não é porque você é global, muito pelo contrário, porque você nunca quis ser. Eu não sou mesmo. Não é porque, não é. E não é porque é um ator. Não, é as pessoas, todas elas, independente do ofício que elas escolhem, sim. Elas têm história. E a maioria dessas histórias a gente aplaude. Então, Daniel, quando eu te convidei aqui é porque eu sabia, nós temos uma amiga em comum chamada Carla Armani, que já veio aqui, deu um show. Ela é maravilhosa. Nós compartilhamos da mesma paixão por esta mulher, né? E que me falou de você. E agora, chegando ao final dessa entrevista, eu entendo que Daniel Volpi, ator e pintor, é uma pessoa que a gente pode aplaudir mesmo. Obrigado. Não só no palco como personagem, mas como pessoa. Obrigado, Lu. Tá? Fico emocionado. Eu que agradeço você ter mesmo. vindo, Demorou um pouquinho para a gente conseguir marcar. Foi. Eu quase não venci dos testes, né? Eu quase não venci das leituras, mas finalmente, no meio da obra, você veio. Muito obrigada. Obrigado a você. E o programa está aberto. Quando você tiver terminado essa série aí a gente traz, quem sabe traga até um quadro aqui para falar da série. Mesmo, né? É que eu não costumo fazer inserção, não, mas quem sabe a gente já faça inserção de imagem. Lombardi, nós encerramos por hoje, né? Sim. Chegamos ao nosso limite, Ferniel. Muito obrigada. Muito obrigada a você que nos acompanhou até agora. Obrigado.